Fala galera, estamos aqui começando mais um Gerais Podcast. Estou devidamente trajado, como é bem dizer, porque aqui tá um friozinho esses dias. E Léo também. E aí, Léo, você tá bom? Bom demais da conta. Já que você tá falando que você tá trajado, opa, até engasguei aqui. Eu adoro essas travadas do Léo. Você já quer falar do cupom de desconto? Claro, Gerais Podcast, vocês vão ganhar 15% lá no nosso site. Tá rolando camiseta da Copa pra gente trazer o Hexa esse ano, que esse ano vem, eu tenho fé. E coleção nova, é nova ainda, tá uns trem bonitos lá pra vocês. Corre no site www.estilobendizer.com.br e garanta a mineridade. Gostou do público aqui agora, Léo? Gostei, você tá de parabéns, tá melhorando, velho. Obrigado, cara. É evolução constante. Inclusive, ó, Natal tá aí, tá? Vocês não deixam pra última hora, não, que o Breno fica doido lá na loja. Jesus amado. Por favor, gente, já dá uma acelerada aí que não virar aquela bagunça de Natal, que é bom também, tá? Mas vamos adiantar aí. É isso aí, galera. O papo hoje é muito especial. A gente tá orgulhoso de estar fazendo esse podcast senhora. aqui, de verdade. É com a Mônica Hauck, ela é CEO da Solids, que é uma plataforma de gestão de pessoas, de RH, com foco em pequenas e médias empresas. Posso falar que é esse foco? Exatamente, Né? isso mesmo. E aí eu vou tomar a liberdade de falar que é a empresa do ano. É a empresa que você ouve pra tudo quanto é lado. Verdade, viu? E a mineirinha Coisa é daqui de boa. BH. Seja bem-vinda, viu, Mônica? Obrigada. Nossa, uma alegria estar aqui. E bom conselho, eu já estou assim pensando, tá na hora de fazer a compra de Natal, então eu vou passar na loja, tá? Sim. Tá vendo? Porque a galera às vezes espera, né? Fica aquela confusão e a gente sabe que mineiro gosta de ir na loja, gosta de bater um papo, gosta de conhecer ali as peças, vendedor. Então, pra você ir tranquilo e conhecer a galera, é bom ir antes, pra não ficar aquela correria. Isso aí. Adorei. Vamos direto ao ponto aqui, assunto do momento, que é a Solids. Eu queria, né, não tem como não começar diferente. Você é formado em História, né? E aí, é que momento ali que você começou a identificar essa possibilidade de empreender e por que com gestão de pessoas, com sistemas, né? Então, vamos pegar lá no inicinho da sua carreira como empreendedora. Não, minha história é boa, porque às vezes eu encontro pessoas assim, qual é o meu propósito, né? A gente fica parado porque está esperando propósito, está esperando coerência. Então, a gente, na vida, às vezes, nem sempre a coerência ela é imediata. Porque eu sou uma pessoa que sou formada em História, ainda fiz especialização em culturas políticas, aí depois fui empreender, não era nem com gestão de pessoas, minha primeira empresa de tecnologia foi para agronegócio e eu nunca fui fazendeira. E daí eu montei uma empresa de tecnologia para gestão de pessoas e nunca trabalhei no RH. Isso, é. Então, porque às vezes as pessoas acham que a carreira é uma coisa tão linear, tão cartesiana, mas eu acho assim, e eu acho uma delícia a minha história. Às vezes, assim, as melhores histórias são as mais improváveis e imprevisíveis, né? Então, pra galera, às vezes, que ainda, né, tá encontrando uma lógica, nem sempre a vida é lógica, né? Sim. Quer dizer, quase nunca é lógico, eu acho, viu? Ou até umas coisas assim, depois a gente até entende, né? Porque, por exemplo, eu fiz História, mas eu nunca quis ser professora. Eu fiz pelo conhecimento, eu queria entender de política, de economia, de psicologia, né, antropologia. E eu falei, não, o curso de História vai me dar um pouquinho de cada coisa, então eu vou aprender tudo que eu queria, tudo que eu precisava. E aprendi. Mas eu nunca imaginei que anos mais tarde eu desenvolveria uma tecnologia de mapeamento de comportamento humano. E várias coisas que eu vi lá atrás, sem o menor planejamento, sem a menor pretensão, me ajudaram a ter um olhar diferente. A história me ajuda a ter um olhar diferente sobre gestão de pessoas. Porque o meu olhar é sempre um olhar de comportamento de grupo. Ah, tá. Pela história. Então, assim, não é nada óbvio. Uhum. Mas as coisas se conectam em algum momento, né? Então, o pessoal não precisa estressar, não precisa ficar sofrendo. Cadê meu propósito? Gente, vai, vive a vida, agarra as oportunidades, trabalha bastante, que uma hora tudo vai fazer sentido. É verdade, porque muitas vezes, né, quando a gente vê pessoas falando, né, estão em redes sociais, né, qualquer mentoria, evento, essas coisas todas que estão sendo feitas aí, parece que foi uma construção, né? E foi progressivo, né? É que eu fiz isso e aquilo ali me fez mudar a chave, não sei o quê, mas na verdade, na hora que tá acontecendo, você não consegue enxergar, né? Oi, gente, eu acho que nessas horas, quando eu conto a minha história, sempre vem no fundo, sabe que a música Deixar a Vida Me Levar, sabe? Um pouco disso tem, assim. Eu fui vivendo as experiências que a vida colocou na minha frente. Uhum. E aí, uma hora, eu fiz tudo fazer sentido, mas...
Já pensou se eu ficasse parado? Não, peraí, isso não é coerente, não, peraí. Não posso empreender com agro porque eu nunca fui fazendeiro. Não posso empreender com gestão de pessoas porque nunca fui, né? Se a gente trava demais, se a gente às vezes não deixa a vida levar a gente não vive as melhores experiências. E eu acho que experiência que você comentou vai construindo a gente, né? Vai construindo o perfil, principalmente você que trabalha, né, é experiente nesse assunto. Um exemplo é quando eu fui fazer minha entrevista de trainee, eu sou formado em engenheiro mecânico, trabalhei na área de logística, aí o meu ex-chefe me perguntou, né, a experiência que você tem. Eu citei uma experiência que eu fui líder num projeto de escola, que eu tinha, assim, 15 anos. Falei, cara, qual das experiências mais importantes da sua vida? Eu falei, essa. Porque eu tinha 15 anos, não tinha nada de liderança, não entendia nada, eu só queria ali, né, tá na zoeira da escola. Mas o que me fez crescer isso, né? Então, acho que ao longo da vida, essas experiências que você comentou, que às vezes a gente não imagina que lá na frente vai né, resultar em alguma coisa, cara, é isso que fez você chegar lá na frente e ter realmente a visão que você tem de vida, de profissional, né? Exatamente. Já começamos falando realmente quase que uma primeira lição para RHs e DPs aí do mercado, né? Porque as pessoas, então você falou que são completamente grupo, né? Primeiro ponto. Então, acho que a empresa é um grande grupo e tem pequenos grupos ali divididos. Comportamento e justamente a experiência, né? Experiências muito diversas fazem ficar uma empresa rica, talvez. O olhar é completamente diferente, isso é bom. Só que aí organizar isso, gerir, já começa a ficar um pouco mais difícil. E aí, como é que é? Qual que era a empresa de agro? Chama Procrear, ela existe até hoje. Ah, é? Não, eu não toco. Vocês venderam, assim? Eu não toco. Quem toca são os primeiros colaboradores que nós tivemos. Olha, que legal. Mas a gente não entra na operação, não. Entendi. Dali, como é que foi a virada para a Solids? Aí vem uma característica minha e do Ale, né, que é meu sócio, como empreendedores, assim. A Solids, ela nasce de uma curiosidade, a gente começou a desenvolver a tecnologia, a gente identificou uma oportunidade, né, que a gente começou a pesquisar muito mapeamento humano e aí a gente foi observando que aquela tecnologia que a gente estava desenvolvendo, ela ia ajudar muito as empresas brasileiras a reduzir a rotatividade, né? A rotatividade brasileira é altíssima. Então, a gente começou a entender que tinha uma tecnologia ali que não estava sendo usada, especialmente para as pequenas e médias empresas. Isso parecia loucura, né? Quando a gente começou a desenvolver, não tinham ferramentas nacionais, as que tinham eram estrangeiras, custavam muito caras, então só grandes empresas tinham acesso a esse tipo de tecnologia, né? Então, começa com um gosto pessoal, assim, de querer entender comportamento humano. Quando a gente coloca no mercado, a gente percebe, e aí a gente começa como um spin-off, né? Até então, a gente estava tocando os dois negócios. Só que o negócio foi crescendo, e aí vem um momento que a gente começa a ter contato com o público. E eu apaixonei pelo RH. Quando eu entrei no mundo do RH, quando eu entendi as dores do profissional de RH, quando eu entendi tudo que quando eu vi aquela realidade, eu vi que eu tinha muita coisa para fazer. Entendi. E aí, por uma questão de foco mesmo, porque eu não gosto de dispersar energia, a gente optou por colocar todas as forças, assim, num lugar só. E aí a gente decide, então, fazer da Solids, que até então era uma spin-off, como o nosso negócio principal, assim. Eu não gosto de ter plano B, eu gosto de ficar só numa coisa. Legal, legal. E quais que eram as dores que você está falando aí da pessoa na época? Quando a gente começou a trabalhar com gestão de pessoas, o que a gente percebeu? As pequenas empresas não usavam tecnologia nenhuma. Sei né? bem como é. E até hoje, nosso maior concorrente se chama Excel. Exatamente, até hoje. Não, eu e o Breno, a gente tem lá as tarefas de cada cargo por Excel. E, assim, bem... Nem tabulado direito é. E eu vou te falar que eu acho que não são, com certeza, as pequenas empresas, mas eu trabalhava numa multinacional que eu, como gestor de 80 pessoas lá, muita coisa era na base do papel e Excel. Então, você vê realmente o potencial do mercado. Pois é, aí, assim, você tem questões hoje com LGPD, é um risco você deixar dados do seu colaborador no Excel, você não pode fazer isso mais, né? Sim. Você tem questões de risco, a questão de dado que não vira informação, né? O dado não conversa. Então, mas o que a gente percebeu não tinha automação, mas também você tinha uma baixa maturidade do RH em relação à própria gestão de pessoas.
eu encontrei várias empresas assim que não tinham uma jornada bem definida do que fazer. Muitos profissionais que tinham começado, ou eles eram do financeiro, ou eles eram do departamento pessoal. Então, a gente percebeu que, mais do que entregar uma tecnologia, a gente tinha que entregar também uma jornada de gestão de pessoas. E que o que tinha até então nos livros, né, de gestão de pessoas, o que fazer, tinha muita coisa focada em grandes empresas, mas eu, pequeno, médio, na hora que tentava, os cases que a gente aprendia na faculdade, né, depois coisas que eu vi na pós e tudo, muitas vezes todo aquele ensino, todo aquele conhecimento tradicional de RH era de um mundo que não existia mais, né? Então, eu encontrei um público com baixa automação e com subsistema, com práticas de RH extremamente defasadas. Então, o que a gente fez foi construir, é o que a gente faz até hoje, entregar uma tecnologia que coloca esse pequeno e médio na economia que a gente está vivendo. Colocar uma gestão de pessoas adequada ao mundo que a gente está vivendo agora, né? E por que hoje a gente, na nossa tecnologia, tem tanta gestão comportamental? Hoje a gente tem lá conhecimentos específicos sobre quem são os seres humanos que estão trabalhando nas empresas. A gente não tem só dados quantitativos ou dados numéricos, a gente tem lá informações comportamentais sobre como as pessoas funcionam. E por que isso é tão adequado aos novos tempos? Porque ninguém quer ser invisível. Essa geração que está no mercado de trabalho não quer ser um número. As empresas que não conhecerem profundamente os seres humanos que estão trabalhando lá, elas não vão ser competitivas no ponto, né, de marca empregadora. Então, são evoluções, são tecnologias que a gente vai construindo e vai colocando ao mesmo tempo, que é muito mais do que entregar tecnologia, é realmente criar uma nova forma de fazer gestão de pessoas nesse país, né? Então, é isso que a gente vem fazendo e assim, é muito trabalho. É muito... Mas a gente está conseguindo, é muito legal. Cada dia que passa, a gente encontra RHs, por exemplo, no início, e até hoje, é muito comum, RH não tem orçamento, né? Aí o pessoal fica assim, mas como? Você vai desenvolver tecnologia para um público que não tem orçamento? Como é que isso vai dar certo, né? Mas é um trabalho de educação, né? Se o problema é claro e você tem a solução para o problema, vai dar certo. Uhum. Né? E no nosso caso, assim, o que a gente tem visto? A gente entra nas empresas, a jornada de gestão de pessoas, ela muda, a empresa começa a ver resultado através do RH, e aí não é só o profissional de RH que muda. O empreendedor, ele também muda completamente. Porque o empreendedor também não tem clareza de até onde pode ir a gestão de pessoas na empresa. A maioria dos empreendedores não sabem o tanto que eles perdem de dinheiro em resultado por causa da má gestão de pessoas. A maioria dos empreendedores não sabem que muitas vezes o fluxo de caixa está estrangulado porque ele está trabalhando com uma produtividade muito baixa, uma rotatividade muito alta. Uhum. A maioria dos empreendedores não sabe que isso é evitável. Então, quando a gente entra, né, isso não é o normal, isso não precisa ser assim. Saber que é evitável, né? Então, quando a gente entra e mostra assim, que gestão de pessoas dá lucro, dá resultado, a gente também está mexendo na mentalidade desse empreendedor. Sim. Eu acho que vocês mostram, né, aplicando isso tudo, você mostra que o RH, ele pode ser estratégico, né? Exatamente. Ele pode sair ali do... Eu falo isso porque eu vivi um pouco disso também onde eu trabalhei, que às vezes a galera viu o RH como a folha de pagamento, né, frete, ali... Almoxarifado de gente. Tipo isso. Acabou, saiu um aqui, repõe, põe. Não é igual Sim. Pede caneta Bic e pede uma nova pessoa, né? Quando você fala em indústria, então, nossa senhora, né? E realmente faltava essa capacitação também que você comentou, que eu acho que né? A pessoa primeiro apoiar e dar as ferramentas para o RH ser estratégico e ensinar como ser estratégico também, que às vezes tinha uma distância muito grande entre a gestão, né? Ali os executivos, gestão de operação, que era o meu caso, e o RH, que às vezes a gente ficava nessa, não sabia como trabalhar esse lado estratégico. E aí que a gente entra, assim, então, não interessa se o RH que vai usar meu software é um RH extremamente experiente ou se é um analista que entrou nesse mercado há poucos anos. A própria jornada fomenta a maturidade. E aí, pela própria tecnologia, esse profissional começa a mostrar número, resultado, e aí a gente vai aproximando o RH do negócio, que eu acho que é o ponto central de sucesso. Sim. Quanto mais afastado o RH
tiver do negócio, do centro do negócio, mais irrelevante ele vai ser. Quanto mais próximo, mais essencial. Então, no fim do dia, é isso que a tecnologia está fazendo, está aproximando e deixando a gestão de pessoas cada vez mais conectada com o resultado do negócio. E aí gerando mais valor para o cliente, no fim das contas, Exatamente. né? Porque as pessoas mais produtivas produzem melhor, né? Fazem, sei lá, campanhas melhores, né? Sei lá, lançamentos melhores, serviços melhores. E aí o cliente que ganha, no fim das contas, né? Não, e na ponta, né? O colaborador, assim, porque... Na nossa metodologia, uma das primeiras coisas que a gente faz é colocar a pessoa certa no lugar certo, né? Porque a gente mapeia ali quem é a pessoa, mapeia os lugares onde essas pessoas podem ficar e o próprio software recomenda, né? Então, a gente colocando a pessoa certa no lugar certo, a gente acha que é só uma questão de rotatividade, mas não é. Você melhora o clima. Porque a pessoa certa no lugar errado... ela começa a ter muito absenteísmo, ela começa a adoecer, ela começa a faltar, ela começa a reclamar, ela começa a ficar insatisfeita. Então, você cria uma série, assim... Então, muitas vezes, um ambiente tóxico. Quem causa um ambiente tóxico? Não é uma toxina, são as pessoas. Uhum. Né? E essas pessoas são as pessoas certas no lugar certo. Então, quando você começa, desde o início, né, a colocar a pessoa certa... Em vez dela criar aquele ambiente onde ela está ali gastando energia para fazer aquilo que ela não foi chamada para fazer, se você coloca ela no lugar certo, ela vai produzir muito mais, ela vai crescer, ela vai desenvolver, ela vai se tornar melhor a cada dia, né? Então, todo mundo sai ganhando, a empresa, mas, sobretudo, os colaboradores. Sim. E essa geração, né, que tá, igual você comentou agora, já li um pouco sobre isso, a importância que eles dão para o clima da empresa, né? Claro que o salário está ali, né, segura e é um atrativo, mas se os valores ali da empresa, né, se a empresa não olha diferente para esse colaborador, realmente a rotatividade vai lá para o alto. E liderança, quando você pergunta por que as pessoas saem, sempre tem top 3 ali, o líder vai aparecer. Isso eu acho que, não só dessa geração, né? Ao longo histórico. das gerações vão acontecendo, né? Só que aí falta, na verdade, entender. Beleza, acho que aí vou até traduzir um pouco o que eu entendi da ferramenta, para quem está ouvindo também, acho que é interessante, né? Você desenha o cargo, né? Então, assim, beleza, esse cargo é dessa forma, exige, sei lá, proatividade, exige comunicação ou não, ele é mais técnico. Beleza, então você faz o perfil da pessoa, do candidato, vê quem se adequa melhor ao cargo, e depois monitora ao longo da jornada do dia a dia, né? Se está realmente convergente com o que o cargo demanda, né? Mais ou menos isso. A gente acompanha toda a jornada do colaborador, desde que ele é candidato e a gente entra no processo seletivo, mas também a gente vai o que você falou no dia a dia. Então, dentro da ferramenta, você faz uma pesquisa de clima, uma avaliação de desempenho, você faz as pesquisas, né? Você mapeia o treinamento e desenvolvimento das pessoas. Então, você tem toda a jornada, só que o tempo todo você tem dados comportamentais. Então, lá, eu, Mônica, sou uma colaboradora. Tem lá como eu funciono melhor, onde eu performo melhor, qual é o melhor lugar para eu estar. Então, muitas vezes, isso faz uma correlação do clima, né? Eu dou uma baixa nota para as pessoas, mas eu estou no lugar certo, né? Quem são os perfis que melhor performam naquela cadeira, naquele cargo? Eu estou contratando dentro desse perfil que tem a probabilidade de performar melhor? Então, tem várias informações, e esse é o segredo. Existem os dados que são técnicos, mas os dados comportamentais, esse é o nosso grande diferencial, né, a nossa tecnologia, ela entrega inteligência, não só inteligência técnica, né, a gente faz ali um match, por exemplo, de habilidades técnicas de um candidato com a vaga, mas a gente tem inteligência comportamental. A gente ajuda as empresas a conhecer profundamente quem são essas pessoas que estão trabalhando. Que é um nível difícil de chegar, né? É dificílimo, foram anos de pesquisa e desenvolvimento, porque não são dados triviais. E muitas vezes líderes erram, líderes falham exatamente porque eles não têm insumo. Eles não sabem como gerir essas pessoas. Então, quando você entrega ali para ele um relatório com mais de 50 informações sobre aquele indivíduo, né? E são informações que, se o gestor for muito bom e muito sensível, ele vai descobrir lá depois do 6º mês da pessoa. Só que com a tecnologia, antes da pessoa começar a trabalhar com você, você já tem essa informação. Sim. Então, você evita vários erros de gestão com essas informações. E aí eu já calço a nossa
nosso sapato nisso aí, que a gente sente isso no dia a dia mesmo. Tanto que eu falei para você mais cedo que nós somos clientes em potencial. E aí fechar esse negócio hoje. Aí, ó, inclusive, parabenizando aí tanto a jornada de vocês do comercial. A Isabela me entendeu muito bem e depois o Gustavo Pacheco, que foi quem fez a apresentação. Bom. Falei para ele que eu não tava passando a perna nele não, que eu tava... o jogo, né? Era de verdade. Mas ele realmente explicou muito bem, a ferramenta muito prática, muito importante isso assim. Nós já tivemos contato com outras ferramentas, não de RH, mas de gestão, que é difícil de você conseguir parametrizar para poder ficar legal. A SUS é muito... Como é que chama? Quando você... Intuitiva, né? Ah, que bom. Sabe por quê? Porque a nossa pegada, a gente sempre teve essa pegada de democratização. Como é que você democratiza uma coisa que é complexa? Sim. Como é que você democratiza uma coisa que nem todo mundo pode usar? Então, sempre no nosso processo de desenvolvimento, a gente leva em consideração isso. Olha, a nossa missão é democratizar, entregar a melhor tecnologia para todo mundo. Né? Então, óbvio que a gente entra como uma estratégia de preço, mas a gente também entra como uma estratégia de ser fácil, porque são realidades muito diferentes, né? Então, tem que ser simples para ser bom. Sim, verdade. E a gente até comentou um pouquinho disso aqui antes. Tem mais ou menos um tamanho ideal para a empresa contratar a Solids? A gente atende muito bem. O que existe são jornadas diferentes. Né? Então, hoje, a maioria dos nossos clientes, eles têm ali entre 30 e 1.000 funcionários. Mas eu tenho, assim, clientes que têm 6, 10 funcionários, 15, que eles são precoces, quiseram fazer um uso, o que a gente faz é adaptar a jornada. Né? Porque, óbvio que a jornada de gestão de pessoas de uma empresa que tem 50 colaboradores, ela é diferente de uma jornada de uma empresa que tem 800. Né? Então, a gente criou uma jornada flexível exatamente para que a gente use a complexidade correta dentro do momento. A gente entende que a gestão de pessoas ela é uma jornada. Então, aquele RH, assim, a gente tem a plataforma completa, mas o RH ele começa usando, a empresa começa usando aquilo que a realidade dela permite para aquele momento. Ela não precisa começar usando tudo. Então, muitas vezes a empresa começa usando um recrutamento e seleção. Aí ela vai, estabiliza, melhora, aí ela avança um pouquinho. Aí ela entende que está na hora de usar uma pesquisa, uma avaliação de desempenho. Né? Então, o que a gente fez foi flexibilizar. Porque o nosso país é um país de pequenas e médias empresas. Sim. Nós sabemos que nós temos milhares e milhares de empresas para alcançar. Então, a nossa jornada ela tem que acompanhar também essas realidades. Então, o que a gente está fazendo cada vez mais é criar, né, o que a gente chama de filas específicas para atender essas realidades do pequeno e médio nos momentos adequados, assim. Isso é legal que o Léo, né, contou o segredo, né, que conversou com o time comercial de vocês. Eu conhecia a Solids, já tinha entendido o modelo de negócio, mas não sabia no detalhe, né, dessa jornada que você comentou. Acho que foi com um minuto, Léo, uns 40 segundos ali, você já me convenceu que, assim, cara... Muitos benefícios para a gente ali, né? A gente é uma pequena empresa, né? Tem, acho que 15 colaboradores, mas só nessa questão de gestão de colaboradores em si, das informações, de pesquisa de clima, que a gente já fez uma vez, em Excel, inclusive. Informes. Informes, né? E, cara, resultou muita coisa boa, né? Trouxe uma visão que às vezes a gente não via que, assim, o colaborador estava chateado com a cadeira dele. E era uma coisa que a gente conseguia atuar rápido e que melhorava, né, o ambiente, a performance do colaborador também. Então, reforço o que o Léo falou aí que... Mas pra gente, é igual você falou, acho que realmente de cara, você já identifica que a contratação tem que ser melhor. Sabe? Exatamente. Essa é uma coisa comum a qualquer empresa, de qualquer tamanho. Eu até falei hoje com o Gustavo, ele falou assim, no final ele falou, faz sentido? Eu falei, claro que faz, acho que todo mundo deve falar isso pra você, porque é uma dor muito frequente, mas a contratação começa mais latente, mais evidente para nós. Exatamente. Né? E aí, eu até fiquei pensando lá no plano que a gente se encaixaria e tal, esse ano a gente talvez já quase extrapolaria ele, sabe? Porque de tanto que a gente teve rotatividade ao longo do ano, e aí você começa a chegar num ponto que você já fala, não, eu preciso atuar para reduzir essa rotatividade. Então, beleza, preciso de contratar melhor, né? Depois melhorar, sei lá, a própria gestão diária, como nós falamos, motivação e tudo mais. Mas primeiro, traz melhor, né? Traz correto. E você sabe que é aí que a nossa economia, assim, o Brasil perde todos os anos bilhões e bilhões de reais por rotatividade. Né? E a maioria desse dinheiro está sendo jogado fora nas pequenas e médias. Que é quem mais tá. É quem mais precisa. Por isso que nossa vocação sempre foi muito clara.
Porque as pequenas e médias empresas, elas sofrem com rotatividade. Né? Porque não tem ali um plano, uma estrutura. Não tinha, agora tem. Elas até então não tinham um plano, uma estrutura de gestão de pessoas. E é isso que a gente está trazendo. Sim. E o que a gente sabe também, muitas vezes o nosso cliente ele tem um RH muito enxuto, às vezes ele nem tem um RH. Então, junto com a tecnologia, uma coisa que a gente faz questão também é de entregar acompanhamento. Então, sempre tem um gestor de contas para ajudar, para sugerir, porque a gente quer realmente pegar na mão, porque a gente sabe que até a empresa, realmente, dependendo da realidade da empresa, ela vai precisar de um acompanhamento maior, né? Sim. Porque é uma mudança cultural também, não é só implantar uma tecnologia, é um novo jeito de ver e fazer gestão de pessoas. Para ter o efeito que a gente está falando. Né? E eu vi um dado, né, quando eu estava estudando um pouco da Solids, de vocês propõem, o argumento de venda ali? De redução de 20% na folha de pagamento, se eu não me engano, era mais ou menos um valor assim. Esse valor de rescisão seria esse valor da rotatividade? O que a gente tem, depende muito da realidade da empresa. Tem empresa no Brasil que tem a rotatividade 100%. A empresa não termina o ano com os mesmos funcionários que ela começou. A gente tem realidades, por exemplo, no varejo, é muito comum você encontrar no varejo rotatividade de 70%. Você pensa em venda, né? Isso é muito comum. Então, esses números, eles dependem muito da sua empresa, da realidade. Mas quando a gente fala de custo de rotatividade, a rescisão é aquela parte mais óbvia, é o que você vê. É o que a gente chama de custo primário. Né? A gente não tem o custo somente primário. Né? Tem até um site nosso, chama contratarerradocustacaro.com.br, que ali simula o custo primário, secundário e terciário. O primário é a rescisão, é o que a gente vê. É o que todo empreendedor sente que ele tem que pagar. Mas tem o custo de rotatividade que tem a ver com a hora extra que você gera em quem fica, com a queda de produção quando você não consegue repor. Uhum. Né? Tem o custo do treinamento que foi perdido e foi jogado fora. E ainda tem o custo terciário, que esse é mais difícil da gente mensurar, mas ele existe, que é a da qualidade do atendimento ao cliente. Né? Você perde o vínculo com o seu público, com o seu cliente, porque a pessoa foi embora. Verdade. Né? A qualidade, a entrega também, isso é uma conta que a gente tem que fazer também dos malefícios da rotatividade. Essa quebra de relacionamento, de conexão que acontece do ponto de vista do cliente, da marca. Né? Porque no final do dia não tem muito de CNPJ, CPF, são pessoas conectando com pessoas. Né? Então, toda vez que você perde alguém, você está quebrando uma conexão que já foi estabelecida. E isso tem um custo. Verdade. Quando você falou sobre o fato das pequenas empresas, né, que são as que mais têm rotatividade, então acho que está claro sobre a falta de RH como estratégia, né, como estrutura, né, que é aí que entra a plataforma de vocês. Além disso, ela é que também mais sofre porque ela não consegue ter, sei lá, benefícios que as grandes têm. Em termos de, né, acho que isso é verdade, mas em termos de salário também tem isso, também tem esse fator. A pequena também tem um limite que ela consegue ir, e a grande já consegue puxar um pouco mais? Faz sentido? Não, existe. Quando você pega a estrutura de salários, normalmente uma empresa maior, ela consegue remunerar. Isso o Google paga natural. Mais do que eu sei disso. Entendi. Né? Google, né? Meta vão ter salários maiores que os meus que eu ofereço. Isso é normal em qualquer segmento. Né? Mas isso não significa que eu não seja mais competitivo que o Google. Eu prefiro 1000 vezes trabalhar na Solids que no Google. E eu acho que toda pequena empresa tem que ter essa consciência também de que você pode ter outras vantagens competitivas que não passam pelo salário. Muitas vezes você não consegue concorrer em termos de salário, mas você pode concorrer em termos de cultura, de clima. Você pode entregar um senso de propósito e você pode oferecer mais desenvolvimento, porque eu tenho certeza que as pessoas aprendem e crescem muito mais na Solids por causa do ritmo de crescimento que no Google. Então, toda pequena empresa tem a sua vantagem competitiva. Sim. E é isso que a gente precisa colocar para fora. Né? Senão, seria óbvio, todo mundo ia querer trabalhar só em grande empresa. Mas quantos e quantos colaboradores saem da grande empresa
E é um movimento nítido, né? Tá tendo essa migração de quem trabalha em grande empresa, muitos executivos querendo ir para startups, ou seja, tem um movimento contrário. O que isso quer dizer? Existem benefícios. A pequena e média, se bem desenhada a sua marca empregadora, ela pode ser tão ou mais competitiva que a grande empresa, né? Salário não é a única coisa a ser considerada. Claro. Né? Você pode vencer essa guerra, você pode ganhar esse jogo de uma outra forma. A gente sempre falou muito sobre isso. Tipo assim, é muito nítido realmente que ali o desenvolvimento é muito mais acelerado. Porque primeiro está muito próximo da gente, porque a empresa cresce rápido e a gente faz coisas malucas uma hora e coisa muito grande na outra hora. Isso é maravilhoso. E aí, então, o ideal é que eu contrate uma pessoa que já tem um perfil que goste disso, né? Depois ali eu tenho que continuar alimentando isso, né? Que eu talvez adaptando a pessoa dentro do cargo, assim, né? O que acontece é que as pessoas, elas mudam, a empresa muda e a dinâmica muda, o mercado muda. Então, não é assim, eu fiz uma boa contratação aqui, contratei certinho, deu um match ali de 80%, 90%, porque é dificílimo dar 100%. Né? Tem que nunca as pessoas vão estar 100% adequadas. E assim, pronto, acabou meu papel. Não, você tem que continuar desenvolvendo, né? Você tem que continuar monitorando. Às vezes, aquelas habilidades, né, que eram extremamente necessárias num ano da empresa, no outro ano você já precisa de outras habilidades. E as pessoas, elas precisam desenvolver isso. Então, o trabalho com pessoas nas empresas tem que ser contínuo, tem que ser o tempo todo, porque o mercado muda, as pessoas mudam, né? E as circunstâncias mudam. Então, é tudo muito dinâmico, né? E o ser humano, ele é maleável. O ser humano, ele é... Né, ele consegue se adaptar. E outra coisa também é assim, é a estratégia de quem você quer no seu time, né? Então, por exemplo, o nosso software, ele identifica o padrão. Quem são as pessoas que melhor performam? Aí as pessoas falam, então é só contratar todo mundo igual? A gente fala, não. Porque senão você ganha, performa, mas você perde. E tá todo mundo pensando igual. E a gente gosta de diversidade cognitiva. A gente gosta das pessoas... Então, mas quando você tem isso como uma estratégia clara de gestão, você pontua, olha, de cada 10 cadeiras aqui, eu vou fazer um mix. Eu vou pegar tantos % de pessoas que são diferentes do padrão, tantas pessoas no padrão, e aí você vai compondo e você vai criando a sua própria estratégia. De um jeito simples, fácil, mas que é aderente à sua realidade. Sim. E curiosidade agora, na Solids, internamente, vocês têm uma pressão extra por ser quem vocês são, de fazer bem essa gestão de pessoas? Ou será que Casa de Ferreira é SPT de Pois é, essa é a coisa. Assim, eu falo com os meninos todo dia, a gente não pode ser hipócrita, né? A gente tem que viver aquilo que a gente vende, né? E sim, tem essa pressão, sim, a gente se cobra, mas uma coisa que até a gente se cobra muito mais é ser referência. Então, é muito comum o cliente, ele cria um vínculo com a gente, aí ele pergunta, e aí na Solids, como vocês fazem? Né? Então, é super comum o cliente... Às vezes, o cliente quer vir visitar e a gente recebe clientes do Brasil inteiro. Tem gente que vem do norte para visitar a gente, do sul, do nordeste. E as portas são sempre abertas. Né? E eles vêm... Mas é exatamente isso. A gente cria um vínculo com os clientes e aí a gente acaba se tornando uma referência, um benchmark. Isso é muito legal, é um privilégio, mas é uma responsabilidade. Isso não significa que a gente não comete erros, a gente erra muito, né? Só que a gente aprende rápido, a gente muda rápido e todos os erros que a gente tem de gestão de pessoas, os acertos, em algum momento eles refletem no produto. Isso também vira insumo para a gente melhorar o próprio produto, né? Então, a gente vive intensamente a agenda de gestão de pessoas. Eu não sei se isso é bom ou ruim. Legal essa pergunta mesmo, porque eu fiquei curioso. Tem algumas curiosidades internas aqui, mas lá tem depois você mapeia o perfil da pessoa, aí tem umas siglas, C... Que é o perfil comportamental. Isso. Aí você consegue ter o controle. Esse colaborador, ele é C, esse aqui é TAC, esse é tal. As pessoas têm acesso a essa informação? Elas conseguem saber que eu estou conversando com a Mônica é tal sigla, eu sou outra... Isso influencia, a gente recomenda que o RH que usa a ferramenta, que ele divida, porque isso é uma ferramenta super legal de autoconhecimento. Né? E a gente tem depoimentos de pessoas, de profissionais super maduros, pessoas com 50, 60, 70 anos de idade, que foram mapeados pela primeira vez,
Né? Então, assim, você pensar, a pessoa de 70 anos, que novidade eu vou contar para ela, né? E pessoas que olharam e falaram assim, nunca ninguém me falou que eu era essa pessoa e eu sou essa pessoa. Por que que ninguém me falou isso antes? Por que que ninguém viu isso que essa tecnologia está vendo? Então, a gente recomenda, assim, para além de ser um instrumento que ajuda no recrutamento e seleção, é um instrumento de desenvolvimento e de autoconhecimento. Quando a gente tem autoconhecimento, a gente muda a nossa relação com as pessoas. Quando eu tenho acesso, quando eu tenho consciência das minhas limitações e das minhas forças, eu consigo entender o impacto que eu causo no outro. Sim. E eu consigo fazer um plano de desenvolvimento baseado nisso. Então, eu sei quais são as minhas fraquezas, eu sei minhas dificuldades. E eu fico me policiando. Mas, ao mesmo tempo, eu sei as minhas forças. Então, para eu montar o time, para eu me relacionar, isso conta muito. Então, e fora que o que acontece, que a gente percebe na prática, é uma certa tolerância. As pessoas tendem a tolerar e a compreender melhor umas às outras. Então, então a Mônica, ela tá falando dessa forma, é porque ela é uma executora, não é porque né, ela tá com raiva de mim, não. Peraí, o fulano, ele tá agindo dessa forma porque esse é o perfil. A gente escuta muito isso, Você né? ouve isso lá, né? O tempo todo. Tem empresa, é tão legal, tem cliente nosso que faz bottom. Coloca no crachá, tá. Para que realmente um conheça o outro com profundidade. Então, a gente tem um botão, eu sou executor, eu sou planejador, tem dos perfis. Teve o cliente que colocou na mesa, colocou o perfil na mesa. E isso é super legal, né? Porque mostra, assim, você entra num nível de relacionamento muito profundo. E isso melhora muito o clima. Sim. Eu sou executor planejador. Olhei aqui agora. Você olhou? Eu já fiz essa dinâmica na empresa que eu trabalhava. Só que foi tinha tipo uns legozinhos, assim, que eram um cada cor, né? São quantos? 4. 4. Então, Esse é o DISC, né? A gente extrapolou o DISC. A gente conseguiu colocar no algoritmo outras teorias que deixaram a ferramenta mais precisa. Legal. O DISC é uma metodologia da década de 20, e aí a gente falou, não, nós precisamos, né? Até porque vocês são uma HR Tech, né? Não, vamos colocar inteligência artificial, vamos colocar outras variáveis aí ele tem uma acurácia muito maior. Verdade. Essa é minha avaliação da Solids. Da Solids? Foi de hoje, então tá fresquinho aí. Mais uma dúvida interna, que acho que faz sentido aqui pro tema. A gente falou muitos benefícios para a liderança, né? Só que lá atrás você comentou que, assim, um líder, um gestor, ele tem que estar aberto a receber críticas de oportunidade que precisa melhorar na gestão, né? Que é uma coisa que a gente entende que melhora 200% o clima ali na empresa. Em empresas maiores, talvez, que acho que vão ter mais posições de liderança, você já sentiu uma certa resistência As empresas maiores, elas vão criando mecanismos de defesa, né? Todo agrupamento humano, assim, isso é um padrão, né? Isso acontece em vilas, em tribos e cidades, em estados, assim, você vai aumentando a complexidade, a trama das relações vai se tornando mais complexa. Olha lá do historiador aí. Então, a gente percebe isso. A grande empresa, ela tem relações de poder ali que muitas vezes na pequena você tem uma dinâmica completamente diferente. Né? E no que esse tipo de conhecimento ajuda? Você reduz todas essas relações sociais à menor minoria, que é o indivíduo. Né? Você vai para o indivíduo é a base para qualquer estrutura organizacional, seja ela pequena ou grande. Né? Então, quando você vai na menor estrutura e começa a tratar dali, você possibilita que essas teias sociais, que essas relações sociais, essa dinâmica social seja melhor gerida na empresa. Né? Então, de maneira concreta, por exemplo, se numa empresa, né, você tem ali relações de comando e controle, né? Você criou ali uma cultura onde manda quem pode, obedece quem tem juízo. Mas peraí, você tem um mapeamento comportamental que mostra que o líder, ele tem ali um estilo dominante de liderança. E aí aquelas coisas que são muito subjetivas, elas se tornam objetivas, elas estão ali no relatório e você começa a tratar isso de forma objetiva. E aí você consegue trabalhar, você consegue... Tudo que é muitas vezes feito de forma inconsciente, ela vai para o consciente e você consegue atuar. Né? E essa é uma grande vantagem. Desde que você tem a ferramenta, né? Porque muitas vezes, quando a gente fala de relação humana, nem sempre as pessoas agem de forma consciente.
elas criam dinâmicas de relações que muitas vezes elas não têm nem consciência do impacto que elas estão causando no ambiente. Então, quando você vem com um instrumento objetivo, que mostra como elas são e como elas se relacionam com outros, você consegue ter ali um mecanismo de construção, né, de relação muito mais saudável. Né? Então, sempre que essa informação sobre os indivíduos, ela ajuda demais, inclusive a quebrar essas relações, sabe? Que às vezes não são legais nas empresas. Sem dúvida. E é de novo uma experiência que eu tive, né? Onde eu trabalhei que ia chegando aquela época da pesquisa de clima organizacional, a liderança já começava a ficar tensa, porque sabia que havia um dos menus lá, das áreas de avaliação era a liderança. Só que, cara, cada minuto que a gente passa conversando aqui, eu vejo tanto que é sensacional realmente a plataforma, porque lá eu sentia falta disso, de dados que extrapolavam aquela pesquisa, né? Que ia mais do indivíduo para a gente conseguir pegar, olhar o todo realmente e depois acompanhar as ações e as melhorias, né? Porque era muito bagunçado isso e às vezes caía no colo de pessoas, de colaboradores que estava faltando, era realmente a gestão olhar com mais cuidado esse time. Às vezes você faz uma pesquisa, o resultado vem, mas você não entende nem o porquê do resultado. E aí você não sabe como agir. É verdade. Né? Pensando na Solids como empresa, né? Acho que você deve estar cansado de falar sobre o investimento que vocês receberam, o aporte. Para quem está ouvindo, se não viu aí o título do episódio ainda, que com certeza eu vou colocar, com toda licença. Receberam um aporte de 530 milhões, início do ano, né? Foi em fevereiro. Talvez já tiveram outros aí ao longo desse ano, não? Não, já só esse tá bom, né, gente? já tem muito trabalho. E aí a pergunta é sobre, assim, isso implica num crescimento, né? Então vai ser provavelmente de aquisição de clientes, né? O principal... Né? Acho que boa parte do recurso deve ir para isso. Depois a equipe para conseguir executar isso, né? Então acho que vocês cresceram muito nesse ano em termos de colaboradores, né? Primeira pergunta, quantas pessoas tem hoje em dia dentro da Solids? Tem que fazer a conta certinho. A gente está batendo 700 pessoas. 700. Nossa Senhora. E aí, falando de estratégia, a aquisição de empresas também, né? Porque nosso primeiro movimento pós-investimento foi a aquisição do Tangerino. Que é totalmente convergente com a ideia de sinergia. Exatamente. Total, né? Aumentou a nossa jornada. Quando a gente falava de tudo para o RH num só lugar, agora a gente fala de tudo para o RH e para o departamento pessoal. Tá. Porque muitas vezes, na pequena e média, o profissional é o mesmo. Né? O DP ele está junto do RH. Então, a gente está realmente levando a sério essa tese de entregar tudo que a pequena e média empresa precisa em termos de RH e de departamento pessoal também. Legal. E eu vou te falar mais uma vez da minha jornada hoje de manhã, que a primeira pergunta foi, vocês fazem gestão de ponto também? E aí já casou com a Tangerino, agora, né? Fazemos, né? Pois é uma estratégia, assim. Então, o M&A era uma estratégia, né, para o uso desse recurso, mas também sim investir em time, né? Nós fizemos muitas contratações esse ano e a ideia é outros M&As nos próximos, né, ao longo do tempo e crescer. Legal. Mais gente, contratar, graças a Deus, né? No momento que a gente vê, às vezes, tanta empresa demitindo tudo, a gente está num movimento contrário de contratação. E aí, sobre isso, né? Hoje, né, perguntando pro Gustavo, ele disse que vocês são, o trabalho lá é híbrido, né? Isso. E aí, então, já que nós estamos falando de RH, e a gente sofre muito com isso aí, sobre a questão do home office, o nosso mercado é meio difícil, não é serviço puramente, né? Então, tem muito comércio e a moda em si, você tem que estar lá vestindo a camiseta e cortando, enfim, né? Então, a gente não consegue muito a parte de home office. E vocês, né, a gente até falou que vocês são um case para os clientes e tudo mais, vocês fazem um híbrido, né? Então, a pergunta é por que não 100% home office? Porque não funciona no nosso caso. Assim, eu acho que a gente tem que... Eu não gosto de romantizar as coisas, gente. E eu acho que a gente, em alguma medida, a gente precisa ser pragmático. A gente olhou na pandemia, a gente fala, home office. Gente, se a gente furar a bolha e olhar para todos... Tem economia que não funciona home office. Nossos clientes, metade dos nossos clientes não tinha opção de home office. Né? Então, ponto 1, home office não é para qualquer empresa, não é para qualquer indústria. E não tem nada de errado. Né? Ponto 2, o que vai dizer se funciona ou não é a sua preferência pessoal. São os números, é resultado. Então, nós tivemos realidades diferentes.
alguns times nossos melhoraram a performance com home office. Eles estão de home office até hoje. Mantiveram. E alguns times não melhoraram a performance. A performance caiu. Eu não vou manter uma coisa que não me entrega a performance adequada. Uhum. Ah, mas a moda... Moda só vocês que trabalham. E é outra. Ah, mas tá todo mundo fazendo. E eu até brinco com o pessoal, gente, vamos lembrar da mãe da gente. Sabe a mãe da gente quando fala, você não é todo mundo? A gente não é todo Essa mundo. É a hora, né? Isso não existe. Vamos lá, vamos repetir o mantra da mãe? Você não é todo mundo. Né? Então, nós somos bem pragmáticos em relação. Funcionou, vamos fazer. Não funcionou, não vamos fazer. Uhum. E óbvio que a gente tem que ficar revisitando isso o tempo todo, porque às vezes o que funcionava antes pode deixar de funcionar, né? O que não funcionava pode mudar, então tem que ter a cabeça aberta para estar sempre fazendo experimentos, né? E avaliar se é isso mesmo, porque senão a gente fica com crenças e premissas muito antigas. Mas o que a gente tem que entender, e gestão de pessoas é isso. Gestão de pessoas é fazer o que é melhor para o negócio, o que funciona, fazer com que cada um entregue o máximo de valor possível. Alguns times claramente não performam melhor. E aí o que eu percebo é que muitas empresas ficam com medo de, vou parecer fora de moda. Porque começou uma moda também, se a empresa não é home office, é porque é um dinossauro, é porque precisa de comando e controle. Gente, isso é bullshitagem. Pelo amor de Deus. Você conhece essa expressão? Adoro essas traduções. Mineiro é bom de fazer isso, né? Mas, gente... Você tem que olhar para o seu negócio, para o seu time, para a sua dinâmica. Esquece. Tem hora que benchmark vai fazer sentido para você, tem hora que não vai fazer. Uhum. Né? E não precisa ter complexo. Tem alguns times lá que a gente... por exemplo, no meu time comercial, a orientação é contrate só presencial. Entendi. Então, eu não quero... Porque se a pessoa fala, não, eu quero trabalhar das montanhas... Não funciona no meu time comercial. Eu olhei os números, não bate. Para que eu vou contratar alguém nesse perfil? Não vai funcionar. Só vai gerar sofrimento, frustração dos dois lados. Eu acho que isso é um ponto até curioso de mais um elemento de que a pequena e média empresa sofre mais também, né? Que a gente começa a ter dificuldade de atração, né? Então, a gente precisa de ter uma atração mais bem estruturada, né? Mas deixa eu te falar uma coisa. Existem 7 bilhões e meio de pessoas, até onde eu parei a contagem. Não sei como que tá agora. Você não precisa contratar 7 bilhões e meio de pessoas. Você vai precisar contratar 20, 30. Então, contrata quem está alinhado com aquilo que você precisa. Porque isso, às vezes, esse mantra assim, não vou ficar competitivo, não vou atrair talento. Eu questiono muito isso. Se você for honesto no recrutamento, né, e dizer exatamente quem você é, como você opera, você vai encontrar pessoas que são alinhadas. Tem gente, questão do home office, tem gente que não suporta home office. Tem gente que não funciona, tem gente que já percebeu. Eu não, porque home office, gente, não é só uma questão de gostar ou não gostar. Isso não é crença. Aquele negócio, acreditar, eu acredito em Deus. Pro resto, eu olho dado. Tem várias coisas ali que podem favorecer ou não. Tem gente que não tem estrutura em casa. Tem gente que não tem estrutura física. Aí você fala assim, não, Brasil, todo mundo trabalha. Que planeta as pessoas vivem onde elas acham que tem internet adequada para todo mundo? Que as pessoas têm segurança, estrutura emocional familiar para todo mundo. Família, tem gente, né, que sai do trabalho para fugir da situação terrível que encontra em casa. Em que planeta as pessoas vivem quando elas acham que todo mundo ali tem uma estrutura familiar que vai apoiar você ficar lá as suas horas trabalhando e nada vai interferir? Então, primeira coisa, nem todo mundo tem a estrutura. Segundo ponto, nem todo mundo tem perfil. Tem gente que performa super bem no home office, aí é legal eu e o Ale. Porque eu sou a pessoa que não performo bem em home office. Não performo. Então, eu levanto a mão e falo, não nasci para isso. Eu faço, eu tenho o meu dia remoto, acho horrível. Mas por uma questão de logística, assim, de foco, tem um dia, porque eu sou muito do time. Então, um dia eu separei, vou ficar em casa para responder e-mail, para organizar, para planejar. Eu fico louca para chegar o dia seguinte e eu ficar no meio do povo. Eu preciso.
de interação humana para produzir melhor. O Ale, que é meu sócio, é o contrário. Ele vai um dia do escritório. Quando ele vai, ele volta exausto. Ele não precisa de interação humana. E tá tudo bem. O conhecimento sobre perfil ajuda muito nisso. Sim. Então, e tem um negócio. Né? Algumas atividades demandam, assim, por exemplo, um advogado sênior. Às vezes o trabalho dele, às vezes ele trabalhar ali focado em casa é melhor do que trabalhar no escritório. Um programador, né? Às vezes é melhor. Então, dependendo da atividade do negócio que você está, o remoto vai ajudar. Mas, assim, a orientação não fica romantizando, não, gente. Encara a realidade, vê se funciona e tudo bem se não funcionar. A gente está vivendo o híbrido. Eu não tenho certeza se esse é o melhor momento. E eu desconfio de qualquer pessoa que tenha certeza. Então, sabe aquelas pessoas que no meio da pandemia entregaram o escritório, falam, nunca mais... Eu não fui uma dessas, não. No meio da pandemia, eu aluguei mais um andar, porque aí ficou mais barato. Ela é boa oportunidade, né? E eu falei, não, e dito e feito, já tá pequeno, tô precisando de mais espaço. Então, e todo mundo, você é doido, tá todo mundo entregando escritório, você tá alugando. Né? A gente alugou 2 andares, uma loja lá no fundo, e tá alugando até... Porque a gente imaginou isso. Entendi. Né? Então, a gente está vivendo o híbrido, mas a gente está aprendendo muita coisa. Então, algumas coisas funcionam, outras não. Mas eu acho que o que tem de lição nisso tudo é olhe para a sua própria realidade, sem entrar na modinha, né? E sem polarização. Ah, quem está no home office é porque é legal, está produzindo. Não, nem todo mundo vai produzir melhor home office. Ah, quem está presencial é porque o líder é comando e controle, não confia. Não, não é só por causa disso. Às vezes o presencial tem a ver com uma pessoa júnior, tem uma pessoa sênior ali para desenvolver. A gente está vendo uma geração de desenvolvedores, por exemplo, júnior, que eles vão ter gap de seniorização porque eles entraram no mercado remoto e eles não têm a interação, não é a mesma coisa. É verdade, daqui a pouco é eles que vão subindo, né? E já começa um movimento de gente questionando isso, até para quem sempre foi remoto, como desenvolvimento, por exemplo. Já está começando um movimento de, óbvio, não voltar ao padrão normal. Mas, espera aí, será que não existe um ganho de conhecimento quando as pessoas trocam? Como é que fica essa questão da colaboração e da criatividade no remoto? Será que é igual ao presencial? Eu vou nem dar minha opinião. Como é que é a energia de um time comercial? Sim. O time de atendimento, vamos lá, cliente liga para falar que tá tudo bem? Não. Ele liga para falar o quê? Problema. Travou aqui. Aí tá bom. O seu time é lá de suporte e atendimento. Aí, às vezes, o cliente liga bravo, nervoso, falando de um problema. Vocês concordam que tem um nível de estresse? Se você tá no bando, se você tá no grupo, ele desliga o telefone, encerra o chamado, ele tem um colega, ele divide, ele toma um café, ele sorri. O que acontece com esse ser humano que fica sozinho dentro de casa, muitas vezes, num quarto o dia inteiro, e não tem com quem trocar e com quem aliviar essa tensão? Então, a gente tem que começar a pensar um pouquinho melhor sobre as coisas. Eu, particularmente, adorava aquele horáriozinho do café ali com o time. Porque acho que essa troca, né, de experiência, como a gente falou lá no início, e deu B.O. aqui, você conversa ali, dá uma distraída. Isso que faz gerar um time unido, na minha visão, né? Gerar um time unido, uma equipe realmente. Acho que quando tá cada um ali num canto, online, que a gente já fica no celular o tempo inteiro, aí mais reunião online o dia inteiro, você cria uma distância, assim. Eu vejo, porque eu tenho amigos que trabalham das duas maneiras e conversando, assim, bate-papo, a gente vê que tem uma diferença da união realmente da galera ali. E sabe o que eu acho? A gente é bicho. E o nosso bicho, e o tipo de bicho que a gente é um bicho que vive em bando. Quando você corta esse princípio natural da espécie, você tem consequências. Verdade. Então, mas com isso, gente, eu não estou dizendo que o remoto não funciona. O que eu estou dizendo é que a gente tem que avaliar muito bem o contexto e a realidade. Né? Eu conheço empresas que sempre foram remotos e que sempre funcionaram muito bem. Ok? E conheço empresas 100% presenciais que estão voando. E são 100% presenciais e assumem, não temos vagas remotas. Sim. Então, o ponto aqui é não generalizar.
é entender que cada negócio vai ter a sua realidade. E quanto mais você for um bom conhecedor de gestão de pessoas, mais você vai acertar no melhor modelo. Né? Essa é a chave. Olhando dados, né? Vocês conseguiram notar alguma tendência de clientes seus que adotaram o home office ou não adotaram e tiveram uma melhora ou uma piora nos resultados, de clima organizacional principalmente? O que a gente percebeu na pandemia, e aí nem sempre ligado ao home... Porque nos últimos 2 anos, não dá para falar que a gente viveu em home office, a gente viveu em confinamento. Então, tem as variáveis. Daqui para frente, a gente pode falar de home office. Porque não são exatamente as mesmas condições, né? As pessoas antes não tinham a oportunidade de... Muitas não podiam sair de casa. Mas o que a gente percebeu foi uma mudança de comportamento no uso do software. Então, as pessoas começaram a usar muito mais pesquisa. Começaram a ouvir mais. Começaram a mapear muito mais as pessoas, ou seja, começaram a ter uma sensibilidade maior sobre quem é esse indivíduo que está trabalhando e como ele se comporta. Porque quando estourou a pandemia, a primeira coisa que a gente fez foi separar o nosso time por perfil, né? Na época nós éramos 200 pessoas mais ou menos, e aí a gente deu um tratamento específico para cada grupo. Eu não tratei os planejadores da mesma forma que os comunicadores, porque cada perfil ia sentir o confinamento de uma forma diferente. Então, quando você tem essa percepção de quem são as pessoas, você pode montar estratégias customizadas para cada grupo. E aí o resultado fica muito melhor. Legal. Ô, Mônica, quantas pessoas tem no RH da Solids? Boa pergunta. Eu não vou saber de cabeça, mas eu vou chutar... A gente deve ter perto de 30 pessoas. 30 pessoas. É. Pra Mas 700... é chute, hein? Eu preciso confirmar esse número. Mas aqui é só de curiosidade mesmo. Porque é assim, né? Já que vocês são o heavy user da ferramenta, né? Exatamente. E, aí... Não, e no nosso caso, o nosso RH também, além de cobaia, ele é o primeiro cliente. Então, ele tem que bater lá na porta do produto e falar, isso aqui não tá bom, não. Eu tô usando, eu não tô gostando desse jeito. É verdade. O RH tá dentro do CS ali, do comercial também. Exatamente, então é uma dinâmica diferente. Não, tem mais de 30 pessoas, tô calculando mentalmente aqui também. Acho que a gestão também tem uma participação muito ativa, né? Para funcionar, para dar resultados à ferramenta, né? Porque... E aí tem uma coisa, na Solids, RH não é apoio. Então, a minha CHRO, que é a Tavra, ela tá comigo do meu lado. Todas as decisões de negócio, ela participa. Legal. E eu tenho os nossos BPs, né? Que são os nossos business partners ali, que eu cobro deles resultado de negócio. Então, o RH lá do comercial, se o comercial não bate meta, eu pergunto para ele, por que seu time não bateu meta? E não tem essa, eu sou RH. Não. O RH do comercial tem que bater meta. Não, pera, quando o time de tecnologia não me entrega uma coisa que a gente precisa, eu vou lá na BP de tecnologia e falo, ok, por que seu time não entregou? E é diferente, porque claro que eu vou também no líder, né? Mas é uma visão diferente. Mas lá o RH tá tão internalizado no negócio que a gente não... Cada BP, cada profissional de RH, ele é responsável pelo resultado do time. Não adianta só ele fazer o recrutamento, seleção e pronto, tô de boa, fiz meu papel. Não. Se o negócio não atingir o objetivo do negócio, o RH falhou. A gente consegue ter exemplos? Então, por exemplo, a tecnologia não entregou um produto bom. E qual que é a atuação do BP de RH? O que ele vai te responder? O que ele fez de errado? O que ele identificou? Como é que é assim? Primeiro que ela tem que entender por que não funcionou. Né? Onde que ela errou? É processo? Ela tem que saber identificar. Porque RH, muitas vezes, não vai só fazer contratação. Às vezes o RH vai bater o olho e fala assim, peraí, tá faltando uma tecnologia, tá faltando um processo. Então, ele tem que ter... né, os BPs, eles têm que ter esse papel de identificar, às vezes, qual a oportunidade de melhoria da operação. Então, muitas vezes, um BP de tecnologia, ele vai identificar que às vezes sim é um problema de contratação, mas isso é o mais óbvio. Mas às vezes os KPIs não estão levando para o resultado que precisa. Às vezes a relação do gestor
com o time não está sendo eficiente, então é uma questão de liderança. Às vezes é um problema de comunicação, às vezes é um problema de fluxo de processo. Então, esse RH estratégico, que é o RH que a gente vive, ele tem que entrar nisso tudo. O RH do comercial, às vezes, num bate-meta, ele tem que ouvir esse discurso, né? Ele tem que entender, não, peraí, então é o discurso, porque aí eu tenho que melhorar o treinamento. Entendi. É o perfil errado? Eu tenho que melhorar o recrutamento. Mas o que está acontecendo, às vezes, é uma questão de desenvolvimento. Ele tem que entender e tem que sacar as ferramentas necessárias para fazer o time gerar o resultado que precisa. Então, vocês estão quebrando ali a ideia. A pessoa de BP de RH, na verdade, é um gestor, né? De processos, né? E aí, de negócios. E tem, talvez, um mais técnico daquela área ali, né? Então, se faz um paralelo entre eles. E é interessante porque isso é muito claro na Solis, porque, como eu disse, a gente quer ser referência, a gente precisa ser referência, mas é engraçado que às vezes chega um executivo, um gestor novo e vê lá o RH na mesa, propondo, dando palpite, puxando minha orelha, porque eu também tenho. Então, às vezes, o RH puxa e fala, Mônica, isso não foi legal. E aí o pessoal vê, assim, gente, não é comum, né? Às vezes, um RH que, em vez de falar de festa, às vezes é cultura, né? Às vezes, você tem ali, a melhor estratégia para você mudar um resultado ali é mexer na cultura, né? Então, o RH, o time de gente lá na Solis, ele é muito mais ativo, ele é muito mais participativo, ele é muito mais protagonista. Porque é essa gestão de pessoas que a gente defende. Mas ele é muito mais cobrado também. Tem que dar resultado. Naturalmente, Esse perfil estratégico, né, do RH, que para mim é uma novidade nesses últimos anos. Seria esse RH 4.0? Pergunta de leigo, que eu já ouvi esse termo. Eu tenho uma preguiça desses 4 pontos. Aparece antigamente software assim, versão 1.0. Eu não sei que número que é não, mas... o último que eu vi é esse 4.0. Mas assim, o ponto não interessa que número. A gente tem que estar colado com a dinâmica da economia. Se a gente observar aí, momento historiador, se você pegar os tempos de cada revolução industrial e as características, o que a gente sabe é que as coisas estão mudando muito mais rápido, né? E as coisas são muito mais dinâmicas e muito menos previsíveis. Então, você tem que ter uma gestão de pessoas que acompanha esse mundo. Ninguém aposenta mais na mesma empresa. Há 30, meu pai aposentou, fez 40 anos na mesma empresa, aposentou na mesma empresa. Isso não vai acontecer com essa geração. Então, não adianta você usar ferramentas de um mundo que não existe mais. Você tem que estar acompanhando, você tem que estar antenado. E o que serve hoje, eu te garanto que não vai servir daqui 10 anos. Então, você tem que adaptar. Tanto a gente tem que adaptar em termos de tecnologia, mas a própria dinâmica do profissional de RH, ele tem que estar sempre pronto a aprender e desaprender. Aprender e desaprender. Eu até anotei uma frase que eu vi no seu Instagram, que eu acho que eu vou colocar no post-it lá na nossa mesa, viu, Léo? Ai, que medo. Qual que é? As pessoas mudam os negócios e os negócios a economia. Eu achei isso mesmo. Sensacional, porque traz muito conceito essa frase pro negócio. A gente tem uma visão diferente, né? Somando que a gente sempre fala que empresa é processo de pessoas, nada mais... A Solis é uma fonte de processo de pessoas. E, gente, a gente fala tanto, né, de fazer o país crescer, de mexer no ponteiro da economia, e eu falo, gente, não me acha doida, não. Eu falo pro meu time, vocês têm que ter essa ambição. Porque é verdade, cara. Se eu mexo na margem ali das empresas, no final do dia, quantas empresas não vão quebrar porque estão fazendo a gestão de pessoas que precisa ser feita? Quantas empresas vão crescer? Vão multiplicar, vão começar a contratar mais, né? Então, se eu posso entregar uma nova forma de fazer gestão de pessoas através da economia, eu vou entrar em cada pequena empresa desse país e eu vou mudar a forma. E isso vai mexer no ponteiro da economia. A gente tem que ter essa ambição, né? E aí, até nosso contexto de mineiro, né? Normalmente, mineiro é mais que... Não. Eu vou mexer no ponteiro da economia desse país através da tecnologia. Porque eu vou mudar a forma de fazer gestão de pessoas. Legal. Né? Essa é a minha menor ambição, inclusive.
Então ela é bem o público bem dizer, tá, Brenão? Que é o mineiro verdadeiro, não é o mineiro da estereotipada aí de novela, não. Que o pessoal fala que... Mas se bem que a gente tem a fama de que a gente quietinho, a gente consegue tudo que a gente quer, né? Consegue. Isso é verdade. Mas é o raiz, exatamente. Só que a gente não é ingênuo, a gente não é bobo, né? Acho que a pegada é essa. E orgulho danado, né, de ver uma empresa desse porte. Falei no início. Não só desse porte, mas com esse conceito, né? Com esses valores, com essa visão de negócio. Aqui, vizinho nosso ali, Léo. Pois Pertinho. é. A gente inclusive tem que visitar lá, hein? A podemos? pé, gente, 5 minutos. Boa. Vai ser um Nós vamos prazer lá. comer pão de queijo. Vou testar o café dele, você ver se é bom igual o nosso. Mas é da Rosa. A Rosa que faz, assim, ela não falha. Não, eu Legal, vou chegar legal. lá procurando a Rosa, então. Pode procurar a café, Rosa. pra mim, no mínimo 5 xícarazinhas por dia. Isso aí, ô Mônica. Obrigado pela sua presença, viu? Eu Foi que agradeço. exatamente o que nós imaginávamos. Um Nossa. papo descontraído e muito rico também. A gente estava doido para ter esse episódio de verdade e que bom que aconteceu. Que bom que deu certo. Gente, parabéns, assim. Acho incrível o conceito, a proposta de vocês, assim, o orgulho também. Eu fico acompanhando no Que Instagram, bom. eu acho um barato, assim. Sou fã. Muito Legal, obrigado. obrigado. Cara. Obrigado pelo papo e pelos... né, acho que cada papo aqui é uma experiência nova, é um aprendizado novo e sem dúvida, foi sensacional. Obrigado, de verdade. Isso aí. Para quem estava aqui até agora já pode. Acabou o episódio. Então você vai lá no site da Bem Dizer, usa o cupom Gerais Podcast, tem 15% de desconto. Tá bom? Outra coisa, curtam o episódio, compartilhem. Se não está inscrito no canal ainda, se inscreve, ativa o sininho lá, porque vocês viram que aqui tem muita gente foda que a gente conversa, muita história massa de empreendedorismo e outros temas. Então, vamos, que a gente conta com vocês também pra gente seguir nesse caminho aí, conversando e batendo muito papo, né, Léo? Isso aí. E tomando Contrate a muito café. Solids, tá? Boa. Valeu!